E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras, galera, para trazer aí as últimas do Verdão. Tô trazendo aqui para vocês o Tá na Área do Sport TV, trazendo aí as últimas novidades, galera, e as informações do Palmeiras. Brasileirão aí vai começar, galera. Palmeiras aí tem que virar a chavinha aí, perdeu o Paulistão, mas domingo já tem o primeiro jogo aí do Brasileirão, galera. Palmeiras e Botafogo às 4 horas da tarde. Fica aí até o final do vídeo, galera, e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Aí tem treinador novato, mas também tem Abel Ferreira para mais um campeonato brasileiro. Coutinho, talvez o último, né? O próprio Abel já disse que tem essa possibilidade de deixar o comando do Palmeiras depois do fim dessa temporada, 2025. Ele foi campeão, né, em 2022, 2023, acabou no segundo lugar no ano passado, brigou pelo título com o Botafogo, teve oportunidade, inclusive, dentro de casa desse tricampeonato consecutivo, não conseguiu e vai para mais uma temporada de favoritismo. Acho que a gente concorda que o Palmeiras segue nessa prateleira, até porque se reforçou, mas talvez esses jogos decisivos no Campeonato Paulista liguem uma luz de alerta pelo futebol apresentado por esse Palmeiras do Abel, né? Com certeza, sim. Talvez a gente acredite no poder de recuperação, porque alguns dos títulos recentes do Palmeiras tiveram esse histórico, né? Nem sempre o time liderou de ponta a ponta, estava sempre ali nas primeiras posições, mas em algumas dessas edições o time conseguiu recuperações, né? A mais emblemática delas, a de 2023. É um período que não é bom do time do Palmeiras. O Palmeiras ele fez poucos jogos bons nessa temporada. Houve uma opção ali de mesclar jogadores do time titular, do time reserva ao longo de boa parte do Campeonato Paulista. Acho que foi até uma opção correta, em virtude daquilo que foi a transição do ano passado para esse ano, um pouco tempo de pré-temporada. Mesmo que quase tenha custado a classificação no Paulista, Sim. né? Porque também pelo mais regulamento. por regulamento, né? Porque por pontuação. O Palmeiras, ele jamais teve uma campanha abaixo da oitava. Não que isso seja um parâmetro de qualidade, mas sim. Ele chegou a correr risco de ficar de fora por conta do regulamento mesmo. Mas, assim, independente disso, é um time que não entra no Campeonato Brasileiro inspirando tanta confiança no desempenho que pode ter. Mas o histórico conta a favor, a qualidade dos jogadores que tem no elenco, alguns nomes voltando agora. O Maurício vai voltar, que era um cara que estava muito bem antes da lesão, estava melhor do que o Rafael Veiga, por exemplo. Eu não acho nada impossível, por exemplo, o Maurício voltar como titular, o Rafael Veiga esperar. A gente já viu esse cenário acontecendo até no Brasileirão do ano passado, em algum momento. Então é um Palmeiras que precisa dar respostas nesse início de Campeonato Brasileiro e também de Libertadores, porque não tem tido um grande desempenho, não. Camila Alves, bem-vinda ao Tá na Área, boa noite para você. Agora para falar do lado do Palmeiras. Se o Botafogo tem tempo para trabalhar, o Palmeiras já vira a página dias depois, né, dessa derrota na final do Campeonato Paulista. Tudo bem? Pois é, Bené, tudo bem? Uma boa noite para vocês, uma boa tarde, quase boa noite, né? E você estava falando nisso agora, enquanto a Jéssica estava falando, era exatamente nisso que eu estava pensando. Que se o Botafogo teve tempo aí para se preparar, faz um bom tempo, inclusive, que o Abel não tem um período tão longo assim à disposição, digamos, para treino, para recuperação. O maior tempo que houve recentemente, nesse histórico recente, é principalmente nesses períodos, né, de data FIFA, que aí o Palmeiras consegue ficar ali cerca de 10, 12 dias para poder fazer um processo ali de preparação, mas ao mesmo tempo, como a gente chegou a falar aí ao longo da semana, termina perdendo ali 5 a 6 jogadores durante esse período, né, de pausa. Então, no final das contas, nem termina sendo tanto uma preparação assim. Mas, bom, vai ser pouco tempo. Jogou a final do Campeonato Paulista na quinta-feira. Perdeu a final, né? Era a chance justamente do Abel Ferreira se isolar ali como o técnico mais campeão da história do Palmeiras. Ia conseguir, de repente, um inédito tetracampeonato na história do Palmeiras. Mas isso terminou não acontecendo. Empatou sem gols lá na Neoquímica Arena. O Veiga, inclusive, perdendo um pênalti. Então, o principal desafio do Abel, né, para essa estreia do Brasileiro vão ser duas questões. Acredito que um processo de recuperação física desses atletas, levando em consideração o tempo curto, né, que existe entre o jogo da quinta-feira e o jogo do domingo, e também uma recuperação mental mesmo desses atletas, porque, querendo ou não, ainda que se faça parte do futebol, como o próprio Veiga falou, faz parte do futebol, faz parte da vida, você desperdiçar um pênalti, você perder um título assim, mas também ninguém quer passar por isso. Então vai ser exigido aí também do Abel um processo meio que de recuperação mesmo psicológica desses jogadores, algo que o Palmeiras tem mostrado, ao menos que tem feito, digamos assim, com louvor, né? Digamos aí nos últimos anos, o Palmeiras é uma equipe que sempre termina se renovando muito bem. Então, vão ser aí acho que as principais questões, os principais desafios que o Abel vai ter para esse primeiro jogo aí, Bené.
começar mostrando, então, os times ideais, né? Começando, então, pelo Botafogo. O time ideal do Botafogo para o Brasileirão, para a temporada 2025, pensando no campeonato como um todo, mas o que tem também nesse momento de opções, né? Porque a gente sabe que tem a janela do meio do ano, que no ano passado mudou completamente o Botafogo, mas, enfim, para esse início de temporada, olhando para o time ideal, tem agora o técnico Renato Paiva, que é a novidade no time, e tem John, Vitinho, Bastos, Barbosa e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Arthur, Santiago Domingues, Thiago Rodrigues, perdão, e Igor Jesus, o centroavante, muitos jogadores ainda do ano passado, mas essa mudança, né, acho que no comando de ataque, Richarlison, se a gente olhar principalmente para esses dois jogadores ao lado do Savarino e do Igor Jesus, mantém o Botafogo ali na primeira prateleira, naquela disputa, né, de atual campeão. Essa hora do meme. Não, brincadeira, amigo. Ou talvez precisem ainda mostrar, porque a gente está falando sai Luiz Henrique Almada, entra o Santiago e o Arthur. Não tem como, né? O que o Almada e o Luiz Henrique fizeram ano passado é uma amostra muito, muito, muito grande do que foi o Botafogo. Eu diria que é até impossível você substituir no mesmo nível. Exatamente. Foram dois jogadores assim, importantíssimos para todas as conquistas que o Botafogo teve no ano passado. O Arthur é um bom jogador, eu não gosto de comparar jogador com jogador, mas característica diferente da do Luiz Henrique, então já começa por aí. E o menino lá, o Rodrigues... Santiago Rodrigues, o próprio Paiva já falou que ele vai ter que se adaptar e talvez isso demore um pouco mais. Porque tem a questão do piso, né, do campo, principalmente jogando em casa, do tapetinho, e ele já sentiu a dificuldade porque eu fiz o amistoso do Botafogo com o Novo Horizontino, tadinho, deu dó. Ele apanhou da bola, mas apanhou mesmo, ele não conseguia dominar, ele não conseguia entender qual era de correr, qual era de dominar. E quando foi esse amistoso? Tem pouco tempo. Agora. Isso era para ter acontecido em janeiro, né? Entendeu? Claro que é uma contratação, ela pode não ter sido, né, premeditada para ser depois. Com você. Mas a hora disso acontecer, ela era no campeonato estadual. E que a gente está vendo, né, que o Almada continua fazendo, né, não sabemos se ele vai conseguir pelo menos chegar próximo. Então é um time que já tem uma espinha dorsal, a gente viu ali praticamente até o Savarino e ainda o Igor Jesus são os mesmos do ano passado, com um treinador diferente, até que ponto isso também pode ser prejudicial. Porque por mais que ele tenha o DNA, que aparentemente é parecido com o do Arthur Jorge, tem que ver se esse time vai dar liga, se ele vai conseguir transferir aquilo que ele pensa para dentro de campo, com jogadores que estão chegando agora, de diferentes características do ano passado. Dito isso, eu ainda acho que o Botafogo vai firme para o Campeonato Brasileiro. Não como um postulante nesse momento ao título, mas vai brigar ali por... até a quarta, quinta posição, eu não tenho dúvida nenhuma. Acho que se colocar nessa briga por vaga na Libertadores já é algo que o Botafogo nem do ano passado, né? Acho que de 2023 que esse processo começa e vale contextualizar que essas vagas são muitas, né? Pode chegar até G8, G9, como a gente já viu no Campeonato Brasileiro, Coutinho. É por aí, é um trabalho novo de um treinador, por mais que o time titular tenha sido pouco modificado em número, né? A gente sabe que o elenco foi muito mexido e que esses jogadores essenciais saíram. Caso do Almada e do Luiz Henrique. E contextualizando também que o Wendel é um jogador que já está para chegar nesse time, pode figurar nesses 11 ideais. Né? E esse é muito qualificado, né? A gente precisaria ver como ele ia se encaixar no time. É um jogador com características bem específicas ali no meio campo, mas pode fazer mais de uma função, enfim, seria um jogador importante. Essa questão, acho que o Botafogo tem por obrigação brigar, né? O Botafogo tem um dos maiores orçamentos do país, investiu pra caramba de novo, por mais que a gente não tenha nenhum nome tão badalado assim como, por exemplo, foi Luiz Henrique e Almada, né? Que já chegaram ao Brasil com uma alta expectativa pelo que poderiam render. O Luiz Henrique era o titular de um time de La Liga. Almada era um jogador que fez parte do elenco da Argentina na Copa do Mundo de 22. É só ver o que ele fez com o Brasil terça-feira. Almada e Enzo Fernandes foram os melhores jogadores em campo, na minha opinião. Então, assim, não tem como uma equipe perder esses dois jogadores e não sentir. Quer dizer que vai dar errado? Não. Quer dizer que o Botafogo fez tudo certo? Também não. É só ver o que foi a temporada do Botafogo até aqui. Não vai ser todo ano que você vai trazer um treinador e ele vai chegar ali faltando 2, 3 semanas para a estreia do Campeonato Brasileiro, ou até menos, já no caso do Arthur Jorge foi menos do que isso, e a coisa vai engrenar. O Rick pode falar disso melhor do que eu, porque, assim, não é só uma questão de conteúdo tático do treinador ou
ser um cara que passa bem em treinamento, é sintonia entre... Porque são pessoas que estão ali, não tem robô, né? É o jeito que o cara fala, a forma como ele se comporta. O ambiente mesmo. O ambiente, né? Você precisa ter um bom ambiente para a coisa fluir no dia a dia. E tomara que tenha de novo, mas assim, que o Botafogo tem condições e deve brigar pelas primeiras posições, sim, tem grande investimento para isso e tem bons jogadores para isso. Time ideal, digamos assim, do Palmeiras para o Campeonato Brasileiro 2025, alguns nomes não estiveram presentes no jogo de ontem por conta de lesão, caso do Marcos Rocha e do Gustavo Gomes, que estão figurando nesse time que a gente coloca como o ideal do Abel Ferreira, mas vale lembrar que mudanças podem ser feitas e o Palmeiras tem elenco para isso. No gol, o Everton, o Murilo sendo companheiro do Gustavo Gomes em mais uma temporada, o Piquerez pela esquerda. No meio-campo, Emiliano Martínez, reforço de 2025, que ganhou essa vaga, que foi do Aníbal Moreno em 2024, Richard Rios, Rafael Veiga, e aí a dúvida em relação ao Maurício, que pode jogar junto com o Veiga também, até porque o Estevão, a gente sabe que vai até o Mundial de Clubes, não fica para essa reta final, esse segundo turno de Campeonato Brasileiro. Paulinho, Vitor Roque, esse é o time que a gente colocou como ideal, Camila, e a expectativa, né, pelo Paulinho, né? Paulinho que ainda não estreou, mas é um dos grandes reforços até do futebol brasileiro, né? Falando em valores, é a maior contratação envolvendo clubes do futebol brasileiro. E tem novidade sobre ele, tá? Hoje o Palmeiras se reapresentou, né? Logo depois da final, treinou no período da tarde, já que o jogo terminou bem tarde, né? Ontem, já de madrugada, que os jogadores estavam saindo lá da Neoquímica Arena. Mas hoje houve a reapresentação lá na academia de futebol. E aí o Paulinho, a boa notícia, né, para os torcedores é que ele participou ali de um momento ali no treinamento com o grupo. Então ele treinou com bola, participou ali da primeira parte, depois ele foi fazer um trabalho ali em separado. Mas o ponto positivo é que ele avançou nesse processo de recuperação, então fica mais perto aí da gente conseguir ver o Paulinho estreando, né, pelo Palmeiras. Ele é um jogador que, como a gente sempre lembra, né, ele foi contratado já o Palmeiras sabendo que ele precisaria passar por um procedimento cirúrgico na tíbia da perna direita. Só que, nesse período, né, o Palmeiras entendeu que era um procedimento que era simples, como o clube ainda entende até hoje, e aí era um processo de recuperação relativamente simples, então, por conta disso, não impediu de nenhuma forma esse processo de contratação dele. Então, ele está chegando agora, digamos que na reta final aí desse processo de recuperação, com certeza a maior expectativa da torcida, porque ele já vem trabalhando, né, aí com o elenco, já se apresentou aqui no Palmeiras tem um período, então a torcida está meio que nessa expectativa de ver ele aparecer, e eu acho que dá para dizer que ele é uma das principais contratações aí do Palmeiras nessa temporada, e a gente classifica ele ali talvez ao lado do Vitor Roque, o Palmeiras inclusive que é um time já bastante diferente do que a gente viu na reta final do ano passado. A diretoria, né, se propôs da virada de 2024 para 2025 a fazer uma espécie de reformulação, então alguns jogadores que faziam parte meio que daquela base, aquele pilar ali de renovações que vinham acontecendo nos últimos anos, deixaram o clube. Foi o caso do Rony, do Dudu, do Zé Rafael, eram jogadores que a gente já vinha vendo no elenco há muitos anos. Então esses jogadores saíram, outros chegaram. O Palmeiras fez 7 contratações para essa temporada, investiu quase R$500 milhão e trouxe nesse ano, né, cumpriu, digamos assim, com 3 principais pedidos do Abel Ferreira, que era a chegada de um centroavante, foi no caso do Vitor Roque, a chegada de um jogador que atue pelas pontas, no caso do Facundo Torres, e até mesmo do próprio Paulinho, que pode desempenhar essa função, e a chegada de um zagueiro canhoto, que foi a chegada do Mikael, que inclusive já vem atuando como titular nesse time. Então dá para dizer que é um Palmeiras já bem, um pouco diferente ali da reta final do ano passado, vieram muitas contratações, alguns dos jogadores ainda nem estrearam, como é o caso justamente do Paulinho e também do Lucas Evangelista, que chegou já depois do Campeonato Paulista. Então a expectativa vai ser, né, que aí no início dessa temporada já começando agora com o Brasileiro, com o jogo da Libertadores também, a gente vai começar a ver talvez aí algumas mudanças nesse Palmeiras, e a começar, né, quem sabe, por esse retorno aí, enfim, a estreia do Paulinho, e também, quem sabe, né, o retorno até do próprio Maurício, que também foi um outro atleta que participou hoje das movimentações, ele e o Gustavo Gomes, como vocês já vinham citando aí no início, que foram jogadores que estavam fora, né, desses últimos jogos, mas eles estão até mais avançados nesse processo de recuperação do que o Paulinho. Camila Alves, Jéssica Maldonado, obrigada pela participação com a gente no Tá Na Área. Palmeiras e Botafogo, domingo, 4 horas da tarde, transmissão do Premier. E tem mais jogos nessa rodada. A gente vai fazer um intervalo aqui no Tá Na Área, mas antes disso, algumas das informações dos duelos que acontecem nesse final de semana na estreia. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aí no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ativar o sininho de notificação para receber todo o vídeo que eu coloco aqui no canal, galera. Atualizando aí as últimas informações do Verdão. Falou e até mais!